capítulo 11, tá? Já vimos 10 capítulos, né? Estamos nos 11, se eu não me engano, agora não vou lembrar de cabeça, Marcos tem 15 ou 16, Lucas deve ter acho que 18, um pouquinho mais, mas já estamos aqui caminhando para a última semana já do Evangelho de Lucas, e que bom a gente poder, né, meditar na palavra do Senhor e conhecer as boas novas de Cristo. Então vamos lá. Bom então. Dia, Sueli. Sueli. Andréia Oi, Sueli. Goldart. Andréia? Que maravilha. Ruth Zimanski. Que bom, gente. Vocês. A gente quer deixar você bem à vontade, se você puder compartilhar, tá? Ajuda bastante, mais pessoas podem alcançar, né? Não tem nenhum motivo de monetização, esses vídeos é somente evangelização. E você nos ajuda muito se você compartilhar, mais pessoas podem ter acesso, né, à palavra de Deus. Vamos lá então, pastor? Vamos lá. Bom dia, minha irmã que acabou de entrar. Oi, Cris. Bom, querida. Vamos lá então. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se seu filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Queridos, a ideia central dessa primeira parte, então, fala justamente de um hábito de Jesus, que era o hábito de orar, e de uma observância dos seus discípulos. Nós, como discípulos, devemos estar observando os hábitos de Jesus. E aqui fala que ele estava orando em determinado lugar. Não diz o lugar, porque não é importante o lugar, e sim a ação que ele estava fazendo. Então, os seus discípulos agora falam assim: olha, por que você não nos ensina a orar? Lá João Batista ensinou os discípulos dele a orar, ensina-nos a orar. Então Jesus fala assim: tudo bem, você deve orar dessa forma. Então ele começa pontuando, né? Em versículo 2, né? Ele fala assim: você deve começar assim, reconhecendo que ele é teu pai, reconhecendo que o nome dele é santo, pedindo que ele se revele mais a você, para que você conheça ele mais, né? Que o reino dele possa vir, né? Que o reino de Deus venha até nós, venha na terra, né? Ele fala para dar o alimento de cada dia, né? A provisão de cada dia. Fala sobre perdoar, né? Os nossos pecados, tá? Aqueles que têm nos ofendido. E a importância de nós também perdoarmos quem nos pecou, tá? E principalmente a observância de não permitir que a gente caia, que a gente em tentação. Lembrando, queridos, que assim, como falou um pouquinho antes do pecado, né, de perdoar o pecado, e fala de tentação aqui, a gente sempre tem ensinado assim: jamais você pecará se você vencer a tentação. Sempre antes do pecado vai preceder a tentação. Então, se você for forte na tentação e resistir a ela, você não vai pecar, tá? Então, assim, não existe aquela coisa assim: pequei sem querer. Não, primeiro você foi tentado, tá? Você se sujeitou à tentação, porque você não rejeitou ela e você pecou. Então, não existe pecado sem antes ter vindo a tentação. Então, se você vencer a tentação, você não vai cair em pecado, tá bom? E daí, Jesus então começa a retratar uma história e conta a história daquele homem, né, que vai receber uma visita e vai no seu vizinho pedir ali alimento. E aqui ele quer reforçar o que, queridos? Que quando a gente ora a Deus, quando a gente fala com o Pai, a gente tem que entender não que o Pai seja resistente, mas o Pai quer ver a nossa perseverança e a nossa realmente vontade de ter. Então nós devemos sim ser persistentes, nós precisamos sim pedir, né? Jesus está querendo dizer assim: olha, da mesma maneira que esse vizinho ele vai se levantar, se não porque é teu amigo, mas por causa do teu importuno,
Deus também vai te atender. Se você for persistente na tua oração, não é que Deus é surdo, não é que Deus não, Deus gosta de que você tenha experiências com Ele, que fique claro que foi Ele. Porque veja bem, se você não persiste com Deus, pode ser qualquer outra coisa, né? Será que foi Deus? Ou será que foi a minha sorte? Será que foi o meu bom vizinho que me deu o bom coração? Não, às vezes preste muita atenção nisso. Às vezes é importante primeiro ter uma negativa de algo, para depois, quando vir, você fala, não, realmente foi Deus, porque a primeira foi negativa. Né? O normal, o natural, negou. Né? O divino Isso fala também de acessou. persistência, né? De você insistir na presença de Deus até que você obtenha, né? Não é a primeira passagem que nós vemos a respeito disso, nós vamos ver outra que fala a respeito de a gente insistir na presença de Deus, né? E ele chama assim, aqui um amigo, né? Então eu vejo que o Senhor está dizendo assim, eu sou teu amigo, né? Então, se não fizer por causa de seu amigo, ele vai fazer por causa de importunação. Exatamente, né? Então aqui, deixa eu aproveitar só dar uma pausa aqui para saudar aqui o Stefan, né? Iqbal, ele é do Paquistão, querido, ele está conosco conectado. Deus abençoe você, Stefan, abençoe vocês. A todo o Paquistão. Oramos para que Jesus seja Senhor de todo o Paquistão. Vocês são nossos irmãos e amamos vocês, tá bom? Queridos, e uma terceira parte diz o quê? Fala justamente... Tá enxergando bem hoje, hein? Porque agora eu tô focus, né? Tô querendo tirar sua óculos. Tá. O verso 3 fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, então nós precisamos sempre estar pedindo ao Pai, não só as nossas necessidades, mas principalmente mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos diz a respeito do pecado, da justiça, do juízo, e Deus não negará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Que a gente possa guardar isso no nosso coração. A parte sequente agora vai vir falando sobre algumas acusações que Jesus estava sofrendo por expulsar demônios. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo, deixa eu tirar aqui, será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Queridos, então assim, Jesus é questionado, né, sua autoridade, tá? Ele estava expulsando demônios, expulsando o demônio de uma pessoa que era muda, não falava, né? Ela passa a falar, ou seja, nos ensina que às vezes alguns problemas, não todos, né, mas podem ser ocasionados sim por demônios. Algumas doenças físicas podem ser ocasionadas por demônios. Assim como o próprio câncer, uma das origens é a raiz de amargura, que é uma emoção, né? Aqui nós vemos raiz na sua emoção. Aqui vamos ler de novo 14, ó. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Que legal então, isso, né? Isso nos mostrando que está uma raiz de libertação, né? Uma pessoa com uma enfermidade, que quando Jesus expulsa aquele demônio, a pessoa começa a falar. Então tem alguns, não que todos os mudos sejam demônios, gente, longe disso. Isso. Mas nesse caso específico,
essa pessoa que era muda por causa de um demônio. Mas em vez de o povo crer nesses sinais, ao contrário, o povo começou a acusar ele que ele fazia isso por Beelzebu, ou seja, né, que era por ordem do diabo. Então, e ficavam pedindo sinais e colocando ele à prova. Então, é quando ele fala assim, olha, não tem como ser pelo diabo, porque o diabo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E o diabo sabe disso. É isso que eu estou falando. Existem princípios. Tá? Assim como uma casa dividida não prospera, se você está dividido no seu casamento, não vai para frente, nos seus negócios, se você estiver em divisão, onde a divisão não há bênção. Não há bênção, não tem como progredir. Casa dividida, seja na empresa, seja no seu lar, não vai prosperar. E é o que Jesus está falando, o diabo sabe disso. Ele está falando assim, ó, Satanás sabe disso, os demônios sabem disso. Então, quer dizer, como é que ele iria, né, dividir a força deles mesmos? Não tem fundamento. Daí ele diz assim, mas se vocês não querem acreditar nesse princípio, então basta ver os seus exorcistas. Então quer dizer que eles expulsam demônios por quê? Tá? Porque eles não vão ser juízes de vocês. Se vocês estão dizendo que eu faço isso, eles vão achar, puxa, eles devem pensar a mesma coisa de nós, e eles vão ser juízes de vocês. O dia que vocês forem lá e falar assim, expulsa aqui um demônio, fala, não, se vira você, você não diz que eu faço por Beelzebu, né? Então, mas Jesus fala assim, olha, mas quando vocês verem essas coisas, saibam, né? Versos 20, mas se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, ele vem acrescido de poder, de sinais, sim, de expulsão de demônios, de cura de enfermos, mas principalmente de conversões verdadeiras dos seus corações, queridos. Então, agora o versículo 24, né, ele fala, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Queridos, quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, mas as outras versões falam varrida e vazia. Eu gosto dessa expressão vazias porque tem gente que se preocupa em varrer a casa, mas não se preocupa em preencher o lugar. Se for encontrado vazia, querido, ou seja, com o espaço novamente para ele habitar, ele volta. E a Bíblia fala que ele volta com 7 piores. É muito comum, né, as pessoas nos procurarem, e é importante que você saiba disso, nos procurarem para fazer libertação. Porque acha que o âmago do que está acontecendo com ela aí se ela passar por uma libertação, ela vai ser liberta, né? E ali vai tudo bem, né? E é muito sério isso, gente, porque na verdade, eu digo para você, nós precisamos ser libertos todos os dias. Eu e você precisamos ser libertos todos os dias, porque há áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação. Nós somos muitas vezes como ondas inconstantes, né? Então, pode ser que hoje você esteja cometido de medo. Então, você tem que ser liberto do espírito de medo que hoje está tentando influenciar a sua vida. Então, assim, eu digo que a libertação, ela é diária nas nossas vidas. Ela é diária porque o ataque do inimigo, ele é constante, né? Então, a pessoa acha que ela vai passar pela libertação e tudo vai ficar maravilhoso. Maravilhas. Mas, assim, não adianta ela passar pela libertação se ela não continuar um processo de busca de Deus, de preenchimento da sua vida com Deus, com as coisas de Deus. Porque senão acontece isso que o texto está dizendo. A pessoa ali fica até momentaneamente se sentindo bem, né, pastor? Né? Mas está com a casa vazia e ela está se achando o máximo porque recebeu a libertação, agora vai tudo dar certo. Só vai dar certo se Jesus estiver no antes, durante e depois, o tempo todo, e eu vou te enchendo. Diz que os demônios vão para as regiões áridas, não encontrando um local para eles habitarem, eles voltam. E volta e traz. E achando vazio, eles voltam com 7 outros demônios piores. E daí a culpa é do pastor que não fez a libertação direito, viu? Daí você culpa. E encerra esse trecho, versos 27 e 28, irmão, queridos, falando que no meio dessa confusão, tudo surge uma mulher. E ela começa então a gritar ali, exclamar, 27, né? Feliz é a mulher que deu a luz e te amamentou. E que te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ele obedece, ouvir e obedecer. Observe que o 27 é como se alguém quisesse exaltar a mãe de Jesus, né? Que, com todo o respeito que temos por Maria, mas ele está falando assim, olha, né? Feliz, né? Essa mulher, né? Talvez levando a glória para ele. E Jesus imediatamente traz a glória para Deus, nem sequer para ele, para Deus. Ele fala, não, felizes é aqueles que ouvem a palavra de Deus, colocando sempre Deus e como... obedecem. Né? Ouve a palavra e obedece, né? Só queria pontuar aqui, pastor, no versículo 17, e a gente encontra isso o tempo todo, eu acho magnífico, que diz, Jesus conhecendo seus pensamentos.
Você que tem nos acompanhado tem visto que o tempo todo essa expressão está aqui nos evangelhos. Jesus conhecendo os seus pensamentos, né? E isso nós tínhamos que ter no nosso pensamento, que Jesus sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai pensar durante todo o dia. E isso muda a nossa maneira de nos comportar, porque ele está pensando. É verdade. Queridos, agora então eles continuavam pedindo sinais. Eles queriam sinais, eles queriam coisas que comprovassem que Jesus, né? Quem era Jesus, tá? Então o verso 29 em diante diz assim. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Em resumo, quer dizer, ele falou assim, vocês querem um sinal? Não vai ter sinal. O sinal de vocês vai ser o de Jonas. Porque lá Jonas, sendo Jonas apenas um profeta, chega a uma nação, Nínive, que era uma nação assíria, né? E ele, sem querer pregar, pregando, eles se arrependem sem nenhum sinal. Exatamente. Agora vem eu, que sou muito maior do que Jonas, e vocês querem um sinal? Quer dizer, vocês estão duvidando do que eu estou falando? Não, vocês são perversos. Vocês são uma geração perversa. E não se preocupe, porque lá no dia do juízo, né, estes homens de Nínive vão se levantar no juízo contra esta geração e a condenarão. Que vão dizer assim, ó, nós não vimos o Messias e aceitamos. Os ninivitas que estavam para morrer, né? Estando com o Messias, não vendo o que vocês viram, expulsão de... Eles não viram nada disso. Né? Então, não. Se nós aceitamos, vocês poderiam ter aceitado vendo uma expulsão de demônios. Não precisava mais sinal, não. Então, Jesus, vocês não vão ter outro sinal senão o de Jonas. Quer dizer, nós temos que aprender com os ninivitas. Que vergonha, né? Vamos lá agora, gente, porque todos nós precisamos desta luz de Jesus na nossa vida. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Eu acho tremendo esse texto aqui, viu? Aqui, gente, então o tópico central é justamente o nosso corpo ser cheio de luz. Mas ele diz assim, só que tem um problema, porque a janela, né, para a luz são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, no nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, terá trevas. E o objetivo é que nós sejamos luz como Jesus é a luz. A Bíblia fala, Jesus é a luz do mundo. Quem segue ele jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem segue Jesus terá bons olhos. Né? Olhos que veem e não condenam, olhos que veem e não julgam, olhos que veem e não fazem distinção, mas sim proclamam aceitação, amor. Já viu aquela coisa assim, eu vi o amor nos olhos dessa pessoa, né? Eu vi nos olhos dessa pessoa que ela me amou, que ela me aceitou. Queridos, os olhos são a candeia do corpo, tá? E o nosso corpo precisa ter luz. Então o que Jesus está falando é o seguinte, vocês precisam ter luz, mas para isso vocês precisam ter os seus olhos bons. Por isso que põe colírio nos olhos, é o que Apocalipse fala. Põe colírio nos olhos para que tenhamos bons olhos, para que tenhamos luz no nosso corpo. Porque o 35 diz, né? Cuidado para que a luz que está em si, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Quer dizer que você pode estar achando que está cheio de luz aí e essa luz ser trevas. Vai da maneira como você está olhando. Sabe aquela pessoa que olha tudo com olhos maus, gente? Tudo errado. Qualquer coisa que acontece, ela interpreta de outra forma, de uma forma errada, né? Porque olhos maus. Tudo para ela é ruim, tudo para ela é mal.
Vamos ter olhos bons, gente, iluminados pela luz de Cristo. É isso aí. Tá? E agora Jesus vai ser muito duro, irmãos. Você vai perceber que Jesus vai ser duro, vai doer, né? Ele vai falar a verdade, né? E vai chamar todo mundo de hipócrita. Preste muita atenção nisso. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Então aqui começou uma encrenca, irmão. Jesus arrumou uma encrenca. Você pensa que Jesus não arrumava encrenca? Ele arruma por quê? Porque agora ele vai, né, e é convidado pelo fariseu, o fariseu o julga. Lembra que ele acabou de falar de olhos bons? Né? O que o fariseu? Ele viu que Jesus não lavou as mãos, não lavou os pés, não fez a sua cerimônia de purificação. Tá? E então ele julga Jesus e ele condena Jesus por isso. Então Jesus fala assim: olha, fariseus, vocês estão acostumados a olhar o por fora. Né? Olhar o que está aparente. Né? Vocês não conseguem olhar o... Como ele diz, eu sei que está no interior aí, ó. Você está preocupado em limpar o prato, mas aí eu... Você já foi naqueles cemitérios, irmãos, que é um gramado e só tem uma plaquinha no chão? Né? Você olha assim, parece um jardim bonito, é um gramado. Mas o que tem embaixo? Morte. É isso que Jesus está falando. Vocês são como aqueles homens que pisam em cima dos túmulos. Né? Em cima, aquela coisa maravilhosa. Aquele parece um jardim, mas embaixo só tem morte. Dentro de vocês só tem morte. Está na hora da gente entender que Jesus, ele se preocupa assim em estar limpo por fora, mas principalmente por dentro. Né? Então, o que a gente pode... Se a gente não cuidar, a gente vai cuidar tanto do exterior, da aparência, para que os outros vejam, mas e o interior? Que é aquilo que sai da nossa boca, que sai do nosso coração, tá? Não pode ser um sepulcro caiado. Então ele faz essa observação, e daí o que acontece? Chega um momento onde ali os peritos, né, a lei fala assim, Jesus, versos 45, um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Tipo assim, não ponha todo mundo no mesmo pacote. E Jesus ai de vocês também. Vocês Antes também. ele tivesse ficado quieto, né, Olha, gente? eu vou perder uma grande oportunidade de ficar calado. Ia para aprender, falei assim, ó, fique quieto. Ele fala assim,
Por quê? De vocês também. E olha o que ele diz do perito da lei. Ele fala, vocês sobrecarregam as pessoas. Ou seja, vocês ficam dizendo para as pessoas que tem que fazer isso, aquilo e outro. Mas difícil. Torna difícil eles caminhar com Cristo. É aquela coisa, irmãos. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, pesado, a pessoa não vai para a igreja. Ela não vai para a igreja, não vai buscar Deus, porque ela olha para ela e vê um monte de coisa errada na vida dela, ela fala, eu não consigo, eu não posso. Em vez de você falar do amor de Deus, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus liberta, o quanto Deus cura, o quanto Deus está disposto a ajudar quem precisa de ajuda. Não, Ele diz, venha como você está. Você fica colocando regra. Observe que o 52 fala assim, ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês têm o conhecimento e não dão essa chave para as pessoas abrir as portas. Vocês recusam, vocês mesmos não entraram e impediram quem estava prestes a entrar. Ou seja, você tem a chave para entrar, queridos. Mas além de você não entrar, você ainda impede as pessoas de entrar. Ele estava dizendo, vocês pensam que tem conhecimento, mas não tem nenhum. Porque vocês estão guardando a chave do conhecimento, mas vocês não entraram e estão impedindo os que querem entrar. Conhecimento sem prática, lá que você falou. O conhecimento que não se pratica não te pertence. Não pertence, você não permite você... Se não há prática... adentrar esse conhecimento. Então não adianta você ter a chave, se você não entrar pela porta, queridos. Tá? E aqui encerra... Conhecimento sem prática é como um câncer, o lipoma, que se alimenta por corpo. Vai inchando, mas... Não tem, o corpo, pelo contrário, condena ele. Ele só incha a célula. Queridos, e daí encerra, né, o capítulo aqui numa grande discussão e o negócio está ficando feio. Amanhã vamos ver o capítulo 12, mas hoje ficamos por aqui, né, deixando a vocês o nosso abraço, carinho, e que bom que podemos estudar um pouco da palavra de Deus nesta manhã. Eu creio que ela edificou a nossa fé, eu creio que ela nos instruiu e ela nos entregou uma chave. Que basta com que nós abramos as portas agora. Eu quero que você abra muitas portas nesta manhã, porque eu quero abrir e eu quero que você abra também. Em outras palavras, né? Esse conhecimento que vocês acabaram de ter é uma chave que o Senhor entrega nas suas mãos. Então, assim, não guarde só para você, né? Permita que outros entrem nisso também. É verdade, Cristo, tá bom? Deus abençoe todos vocês, então. Nosso carinho e respeito a todos vocês.